Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de História do Brasil. Hoje vamos estudar um período chamado, historicamente, de período regencial, que vai de 1831 a 1840. É um período muito interessante e pouco estudado da história do Brasil. Acho que eu faço questão que a gente observe, que a gente estude e que a gente atente a algumas das mais importantes questões que foram sendo travadas nesse período. Vamos lá. Dom Pedro I, ele renuncia, em 1831 e falece em 1834. Ele renuncia em nome do filho, Pedro II, que só tinha 5 anos de idade, portanto não tinha condições de assumir o trono brasileiro. Dom Pedro I vai para Portugal, onde acaba ficando doente e falecendo 3, 4 anos depois, 3 anos depois, em 1834. Mas a saída, a ausência de Dom Pedro I deixa um vácuo para alguns, alguns que eram adoradores, verdadeiros seguidores de Dom Pedro, e também deixa uma lacuna política, porque o imperador, que tinha, inclusive, sido uma das figuras mais importantes na construção da Constituição de 1824, que estabelece o poder moderador, que era, na verdade, ele, estava ausente. Agora, como manter no Brasil algumas questões das mais importantes, como a unidade nacional, um território imenso, as desigualdades financeiras, econômicas, políticas e sociais entre as regiões do país já eram grandes naquele momento e incomodava diversas províncias, porque províncias seria o que a gente chama hoje de estados. Então, existia uma desigualdade profunda entre as províncias e a maioria das províncias queria liberdade, queria autonomia para resolver seus problemas e não ficar dependendo da corte ou ficar dependendo da capital, no caso ali do Rio de Janeiro ou do Sudeste, hoje do Sudeste, onde as coisas aconteciam de fato. Então, vamos entender isso de uma maneira mais fácil. O período é chamado de regência, ou período regencial. E ele foi dividido em regência, em dois tipos de regência. Você tem um período inicial chamado de regência trina e um outro chamado de regência una. Regência trina, 3, una 1. Trina é porque você tem três figuras no poder, substituindo ali um imperador. O período completo de regências vai de 1831 a 1840, tá? Mas ele é dividido em duas partes. Vamos começar aí com a regência trina. A regência trina, ela era organizada da seguinte maneira, 3 regentes escolhidos por assembleia. Dom Pedro renunciou, e logo que ele renuncia, os deputados foram pegos de surpresa, porque estavam em férias, vamos dizer assim. Se encontravam, não poucos deles se encontravam no Rio de Janeiro. Então, foi eleito ali os regentes provisórios. A chamada regência trina permanente, ainda em 31, já no segundo momento, foi formada por um militar e mais um militar e 2 deputados civis. Disputas políticas intensas envolvendo 3 grupos políticos restauradores. O que eles queriam? Eles sonhavam com a volta de Pedro I, restaurar o poder do imperador. Moderados, que queriam a manutenção dos privilégios das elites e a monarquia constitucional. E, por fim, o terceiro grupo
defendiam modificações, né, muito mais profundas, né, como autonomia política para as províncias, e parte desse grupo queria instaurar no Brasil uma república. Mas percebam, eu já chamo a atenção que a questão do fim da escravidão não está em cena para nenhum desses grupos políticos. Por quê? Grosso modo, a gente pode dizer que todos esses grupos faziam parte de uma elite ligada ao sistema escravista, né? Lembrando vocês que o auge ali, o que está no auge ali é o produto rei agroexportador já era ali o café, tá? E aí, nessa disputa entre restauradores moderados e exaltados, nós temos aí uma questão fundamental. Manter ou não manter a unidade política do Brasil? Manter a unidade política, então, era algo estratégico para aqueles que estavam no poder, né? Enquanto que para as classes populares parecia mais interessante o caminho das rupturas. Não necessariamente de uma ruptura nacional, mas das rupturas com as amarras e problemas que aquela conjuntura política e econômica estabelecia para a maioria dessa população. E isso a gente vê isso se deflagra através de rebeliões regenciais, que não é assunto da aula de hoje, ou da nossa conversa de hoje. Eu estou apontando, quer dizer, em parte será, porque hoje eu vou falar dos malês, mas a sabinada, a balaiada, a farroupilha, a gente vai dar um destaque especial na próxima aula, no próximo vídeo. Vamos lá. Vamos tentar entender, então, o que estava acontecendo nesse Brasil, né? Havia uma necessidade, né, de manter essa unidade nacional, porque as províncias estavam reclamando, queriam autonomia, né? Queriam, por exemplo, fundar ou ter a possibilidade de suas assembleias locais poderem organizar, criar leis, né? Para resolver problemas mais locais mesmo, né? Porque as disparidades já eram grandes, né? As disparidades regionais. Bem, em 1831, guardem isso, foi criada a Guarda Nacional. A Guarda Nacional seria um similar de um exército, mas não é um exército. Guarda Nacional. Quem participa ou quem poderia ou quem pôde participar da Guarda Nacional, cidadãos proprietários na faixa etária de 21 a 60 anos, mas não era qualquer mortal que podia participar da Guarda Nacional. Tinha que ter uma renda mínima. Então, se o sujeito era das grandes cidades, ele tinha que ter uma renda mínima de 200 mil réis. Se fosse do interior do país, ele tinha que ter uma renda maior, 100 mil réis, para poder participar, portanto, da Guarda Nacional. Em 1834, as pressões, né, dos exaltados e até mesmo dos moderados surtiu algum efeito. Por quê? O país, a regência, né, concede ou autoriza, através da lei, né, de um ato, por isso o nome, ato adicional à Constituição. Né? Era uma demanda dos moderados e dos exaltados. O ato adicional de 1834 dá uma certa autonomia às províncias, que podem, então, contar com um orçamento próprio, então tem dinheiro, e tem também ali as assembleias legislativas podendo ter, né, autonomia para criar leis e resolver suas questões mais locais, o localismo. Né? Bem, a extinção do Conselho de Estado, né, também ocorre nesse momento, e aí há uma mudança. Né? A regência trina ela é substituída pela chamada regência una. Então, o poder fica mais centralizado. Sai da mão de 3, né,
para a centralização na mão de um, né? Escolhido por eleição. É interessante a gente observar a questão da eleição aí. Outra modificação acontece com relação ao Rio de Janeiro, que passa a ser considerado capital do Império e um município neutro. Tá? E com isso aí, a gente tem então um redesenho, mas esse redesenho é para manter a unidade política e até econômica do Brasil. Né? O Brasil não se desmontar, né, em vários países, né, mantendo então sua unidade. A regência una, ela ocorre no momento que Dom Pedro I morre, 1834. Portanto, os restauradores, enquanto grupo e força política, acabam por desaparecer. Alguns deles vão se aliar, de alguma forma, aos moderados. Né? E nessas eleições para a regência una, o padre Feijó, né, ele vence a eleição, inclusive ele era polêmico para a época, porque ele defendia, ele era a favor do casamento dos padres. Né? E nesse período da regência do Feijó, foi um período muito tumultuado, porque se houve, de alguma maneira, uma abertura para as províncias poderem ter um pouco mais de autonomia, as questões sociais não eram resolvidas ou não foram resolvidas. E aí explodem várias rebeliões regenciais. Por isso tem o nome rebelião regencial, que ocorre neste período. A cabanagem no norte, a farroupilha no sul, foram as mais chamativas do período, né? Mas não foram só elas, né? Nós tivemos outras, né? Como a Revolta dos Malês na Bahia, em 1835, a Balaiada, né? No Maranhão. Né? Então, você tem aí uma insatisfação popular com relação a esse período. Você não tem, então, o regente não é capaz de unir, de ser uma voz que centraliza e que resolve, que conquista, não é essa liderança toda. Né? Ainda tem uma questão política que vai marcar profundamente ali a regência de Feijó. Ele é eleito em 34, em 35 a Câmara eleita, ela é de oposição. Então, Feijó fica amarrado. Né? Em 1837, ele acaba renunciando. E aí nós teremos a segunda regência una. Né? Esse troca-troca no poder mostra exatamente essas insatisfações e mostra também que o problema relacionado à manutenção da unidade política do Brasil ainda não está resolvido. Ele só vai se resolver quando o Dom Pedro II, né, assume, e aí é o segundo reinado, é uma outra questão. O segundo regente, uno, se chamava Araújo Lima. Né? Ele inaugurou o regresso, né? Um movimento ligado a cafeicultores do Vale do Paraíba. E aí a gente tem uma questão central. Né? Por quê? A economia do Brasil já girava em torno do café. Né? Mas esses cafeicultores do Vale do Paraíba, eles temiam, de alguma forma, que os seus interesses foram sendo deixados de lado pelo regente, pelo poder central, por conta de todas as questões que permeavam as outras regiões do Brasil. Né? Outros setores da agroexportação que estavam em crise, que queriam, né, apoio, como o Nordeste, né, as questões do Norte ou as questões do Sul. E o café está ligado ali ao que? O Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, né? E ainda depois São Paulo. Então, esse grupo, os regressistas, eles vão ter aí, né, um apoio, né, muito grande. Isso vai ser uma forma, né, um sinal que o regente está dando para a manutenção da ordem escravista, né,
e para a manutenção da unidade do império nessas bases. O principal produto da economia é o café, né? Aqui, ó, cafezinho aqui, ó. A gente bebe até hoje, eu sou viciado em café, né? Que vem dessa época. Por fim, né? Aquilo que era considerado anarquia no período regencial, né? Que justamente é o que eu estou falando e vou falar ainda mais a partir de agora, com relação às rebeliões regenciais, precisava, na ótica das elites, desse grupo poderoso do café, né? E dos políticos da época, de pôr fim ao que eles chamavam de anarquia, né? Então, em 1840 ainda, antes, né, do fim do período regencial, a lei interpretativa do ato adicional retirou a autonomia das províncias e deu mais força ao poder central. Mas, em meio a isso, que a gente tem nesse período, aí é essa questão, né? Vários grupos sociais insatisfeitos. Então, nós temos as agitações nas ruas, revoltas escravas, rebeliões republicanas, o alto custo de vida nas cidades, o escravismo, o autoritarismo, né? Pobres, ricos, peões, fazendeiros, indígenas, mestiços, negros e brancos pobres vão entrar, né? Porque até agora a gente escuta muito pouco falar deles quando a gente está falando de história do Brasil, chamados oprimidos, né? Que batalhavam por liberdade e por uma vida melhor. Eles entram em cena. A cabanagem ocorreu no Pará, entre 1835 e 1840. Nós vamos estudá-lo na aula que vem. A balaiada ocorreu no Maranhão, entre 1838 e 1841. A Guerra dos Farrapos ocorre de 1835 a 1845 no Sul. A Sabinada ocorre entre 1837 e 1838. E a Revolta dos Malês, que parece pontual em 1835, mas que, na verdade, é a mais importante revolta escrava em uma cidade brasileira, né? Numa região urbana, também chamada de Insurreição Nagô, 25 de janeiro de 1835. Eu vou dar um destaque maior à revolta dos Malês. Além dessa aula, tem vídeo para a gente assistir, um texto para a gente assistir, fazer resumos e ir estudando esse tema, porque o racismo é algo tão presente nos nossos dias, ainda, infelizmente, que a gente tem que voltar e não podemos deixar de lado a história dos negros e a luta dos negros, que já é tetracentenária, né? Então vamos lá, 1835, Bahia, área urbana, né? Eu falei da mais importante revolta escrava urbana numa cidade brasileira, também chamada de Insurreição Nagô, né? 70% dos rebeldes eram de origem nagô, né? Um grupo étnico que a maioria, né, dos nagôs vieram para essas áreas da Bahia, do Rio de Janeiro, né? E tem um dado importante com relação a essa revolta, né, que os líderes masculinos eles tinham uma forte relação com o culto, né, ou com eles proferiam, eles eram ligados ao Corão, né, a chamada matriz muçulmana, e misturava a religião muçulmana com o culto dos malês, né, com as experiências de fé, as experiências religiosas africanas nagô, né? Então, essa religião vai estar presente também na revolta. A revolta dos malês
ela representava para os negros, tanto para os libertos quanto para os não forros, né, para os escravos, a esperança de uma vida melhor. Eles eram explorados no trabalho, desprezados na cor, então racismo era muito forte. E agora um detalhe que a gente não pode esquecer, a Bahia nessa época ela era predominantemente negra, quer dizer, os brancos eram minoria, mas o racismo já era muito forte, né? Então, os malês eram perseguidos pela religião que professavam e também pelo racismo, né? Pela cor. Então, em 25 de janeiro de 1835, o objetivo dos malês era conquistar o governo da Bahia, matar os governantes da Bahia, sim, pôr fim à exploração e ao racismo. Com espadas, facas e lanças, enfrentaram um governo armado com pistolas e, né, chamadas garruchas, né, que eram aquelas armas mais antigas. Né? A polícia baiana foi vitoriosa, né? Considerou o grupo criminoso e considerou criminoso todos os seus objetos, né? Desde aqueles objetos, né, ligados ao culto, né, da religião, como búzios, colares, escritos religiosos, mas também o abadá. Todo mundo já ouviu falar no abadá, que é uma espécie de camisolão folgado e comprido, que hoje é ligado, né, ao carnaval. É uma palavra, né, depois ganhou até novos significados. Hoje no carnaval da Bahia, para você entrar na festa, você tem que ter um abadá, você tem que comprar o abadá. O abadá naquela época era um camisolão folgado e comprido. Né? A rebelião foi sufocada, mas os malês tentaram fazer uma subversão muito forte na Bahia. Em março de 1835, vários negros, né, que participaram foram mandados de volta para a África, para Lagos, Nigéria e Daomé, e Salvador vai passar por um projeto de branqueamento. E a gente sabe que não deu muito certo, que a Bahia até hoje é negra. Né? E foi essa a história dos malês, que parece que foram derrotados, mas na verdade não foram. Né? Porque os malês foram resistência, são exemplos. Eu chamo a atenção para uma das mulheres mais importantes da revolta dos malês, a Luísa Marim, mãe de Luiz Gama, né? Advogado, jornalista e abolicionista lá na frente, e que ela também teve um importante papel na revolta dos malês. Eu deixo um texto sobre Luísa Marim. Eu gostaria que vocês lessem, fizessem esse resumo, e que também fizessem um resumo dessa aula de hoje, que fala de regências e fala da revolta dos malês, e mais o resumo de um vídeo sobre a revolta dos malês, que eu achei que foi produzido pelo governo da Bahia, que é todo baseado na obra de um dos maiores historiadores do tema, o José Reis, né, da Universidade Federal da Bahia. Então, vocês têm como tarefa, né, 3 resumos pequenos. O resumo dessa videoaula, o resumo do vídeo da Revolta dos Malês e o resumo do texto do site Guelé 10 sobre Luísa Marim. Qualquer dúvida, me mandem. Estamos aqui para a gente debater, conversar e tirar as dúvidas. Semana que vem, nós vamos ter uma aula sobre rebeliões regenciais focada na Farroupilha, na Balaiada, na Sabinada e também na Cabanagem, tá bom? Saúde e paz a todos. A gente se encontra na próxima teleaula. Valeu?